Filho, glória ao Espírito Santo. Não economize adoração nessa noite. A não ser que você queira morrer comido de bicho, então não dê glória. Agora, se queres ver a presença de Deus, adore a Jesus, porque Ele merece. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, pegue na minha mão. Aperte a mão do seu irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho numa reunião dessa, precisa reavaliar sua fé. Feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque tu és Deus. Te glorifico porque o Senhor é o amante da minha alma. Tenho certeza, ó Pai, sem sombra de dúvida alguma, que estas noites serão noites especiais. Serão noites em que a sua presença nos levará a uma conscientização da nossa fé. E a nossa alma terá um encontro com a sua presença. Tenho certeza que vidas serão tocadas esta noite. Homens e mulheres terão a sua fé, o seu caráter reformulados. E não sairão daqui da maneira como entraram, mas sairão daqui para esmagarem a cabeça de Satanás. Senhor, ao redor desta igreja, onde houver uma entidade maligna, um demônio, que tenha saído das profundezas no intuito de vir atrapalhar e roubar a bênção deste povo, eu vou ser complacente com estes seres e vou dar a eles 5 segundos para saírem desta cidade. Porque se não saírem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai inundar este lugar. Senhor, abre a porta do céu sobre nós esta noite. E envia para esta terra, Pai, aquela comitiva alada, aqueles anjos de fogo que assistem diante do seu trono. Senhor, eu quero 2 anjos desses aqui nessa tribuna, ao meu lado, uma à minha esquerda, outra à minha direita. 2 anjos na entrada da igreja para guardar a entrada e a saída dos santos. E 4 anjos na nave da igreja, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Senhor, tu não precisas da ajuda do homem para curar enfermos. Tu não precisas do homem para batizar com o Espírito Santo. O Senhor é onipotente. Mostra o seu poder nesta noite. Sacode o coração deste povo dentro do peito e nos dá propósitos nesta noite, para a honra e glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Antes de se assentar, solte a mão do seu irmão, levante um dedo de profeta para cima. Aponte este dedo com todo respeito e carinho no nariz do irmão do seu lado. Aponte e diga para ele: não se assuste, porque a partir de hoje não serás mais o mesmo. Você mesmo não vai se conhecer mais, porque Deus mudará a sua vida. Acredita nisso? Dá um abraço em mim aqui. Isso. Dá um grito de glória a Deus na orelha do seu irmão. Tome o seu assento e vamos navegar. Glória a Deus, glória a Deus. É um prazer sem tamanho poder estar aqui nesta igreja uma vez mais, de rever aqui os nossos amigos, os nossos irmãos, em estar ao lado do pastor Tennyson, essa figura simpática e abençoada que Deus tem colocado aqui nessa cidade. É um prazer estar aqui com esta família que eu já me sinto um membro honorário dessa igreja. Talvez vocês não me queiram, mas eu amei esse lugar. E eu sinto Deus nesse ambiente. Tremendo. Estou aqui revendo meu amigo Jorginho de Xerém. Sempre bonito, sempre
nos trinque. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, teve um paletó igual aquele ali. Glória a Deus. Jorginho é uma figura, é um profeta de Deus, é um amigo particular. E todas as vezes que nós dividimos o púlpito do Senhor juntos, eu me sinto amparado porque sei que Ele fica orando por mim. E se não funcionar aqui, daqui a pouco funciona com Ele. Fique tranquilo. Então estamos com a retaguarda guardada aqui. Amém, queridos? Senhoras e senhores, estamos aqui nessa noite com o coração um pouco apertado, mas a alma quer voar. E eu tenho certeza que faremos uma viagem linda ao coração de Deus nesse lugar. O tema que escolheram para esta festividade, os senhores dessa igreja, eles são muito corajosos, porque o tema não é para qualquer um, amado. Homens comprometidos com Deus, são malucos por Jeová. Vocês escolheram, então, engulam tudo aquilo que o Senhor me mandar dizer aqui, e se começar a fazer mal o estômago, pede para Jeová mandar um sonrisal celeste, porque o mocotó vai ser tremendo. Só quem espera algo divino de Deus, dê um grito de glória a Deus nesse lugar. Queridos, eu quero falar sobre uma figura interessante da Bíblia Sagrada, um dos maiores homens que já viveram nessa terra, um daqueles homens que o mundo não era digno de recebê-los, um daqueles homens que são escolhidos por Deus antes do seu nascimento, e que quando vem a esta terra, vem para transformar a sua geração. Quero falar sobre a voz daquele que clamava no deserto, o precursor de Jesus Cristo na terra. Quem sabe o nome dele? Não ouvi direito. A cotovela, o irmão diz: conhece o cabra? Eu digo: ele era macho. Queridos, eu me recordo da minha infância, pastor Tennyson, que eu fui pregar uma vez numa grande igreja, e eu já botei na cabeça que era pregador desde moleque, né? Mas não tinha base. E eu consegui levar João Batista para a ilha de Patmos. E fiz ele ter a visão do Apocalipse. Fiz ele pastorear a igreja de Éfeso, porque eu não sabia que tinha 2 João na Bíblia. É verdade, a Bíblia era muito grande e eu não sabia, então passei maior vexame, né? Hoje eu sei que existiram 2 homens na Bíblia com o mesmo nome, João. A palavra João significa Deus teve misericórdia. Começamos por aqui uma saga sem fim, uma história emocionante que vai fazer você saltar, repensar os seus conceitos, repensar se é isso que você quer com Deus mesmo, se você quer um comprometimento maior com Ele, ou se você quer continuar com a sua vidinha medíocre, à la vontade aqui nessa terra do tio Sam, em busca do famigerado dólar. Deus essa noite vai colocar você no canto e vai apontar o dedo e vai dizer assim: o que é que você quer da sua vida? Ao abrir a minha Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, no livro do profeta messiânico, o homem que mais falou sobre Cristo e sobre a sua obra de todos aqueles que foram antecessores dele, encontrei este versículo lindo, sobre a voz do que clama no deserto. Jesus deu testemunho dele. Faziam 400 anos que Deus não levantava profeta na terra de Israel. Entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus, nós temos um período chamado de período interbíblico. As páginas brancas que separam a velha aliança da nova aliança, o Velho Testamento do Novo Testamento, exemplificam um tempo de silêncio. Não são páginas brancas à toa, são páginas brancas mesmo. Durante 400 anos, Deus não levantou profeta na terra de Israel. Foram 10 gerações. 10 gerações que passaram em silêncio diante de Deus. Eles clamavam, mas Deus não respondia. Eles pediam, batiam na porta, mas Deus não abria, porque eles haviam tocado por demais na santidade de Deus. O povo havia feito coisas erradas. Os profetas da época foram mortos e dilacerados. Homens que foram cerrados no meio, trancafiados em prisões. Alguns se corromperam no meio da caminhada. Sacerdotes que perderam a visão. Homens que conduziram o povo numa ganância desenfreada. Criaram seitas, criaram divisões no seio daquilo que deveria ser a religião mais perfeita da terra, que era o judaísmo. E por causa dessas coisas, o Espírito de Deus não pôde estar com eles. O Espírito de Deus é muito santo. Não é apenas o nome dele que é santo. Ele é frágil, é sensível. Não pactua com coisas erradas. Não abre exceções para ninguém.
Não é porque o homem tem uma credencial a mais, não é porque ele recebeu uma consagração divina, que o Senhor lhe dá o direito de fazer coisas erradas e de tratar o povo do Senhor como se fossem seus empregados. Os homens da época perderam a visão. E durante 400 anos, Deus não falou com o homem. O povo de Israel andou como ovelhas sem pastor, caminharam por terras secas, se transformou num deserto toda a esperança de Israel, porque não havia um homem com coragem mais de reclamar a santidade, a bênção, a presença de Deus, de levar o povo diante do altar de Deus para que eles chegassem diante do Senhor e rasgassem os corações. Não rasgassem apenas as vestes, porque isso eles faziam sempre, mas que rasgassem o seu coração, que pudessem olhar para trás e ver que eles tinham um legado deixado pelos pais, tinham histórias emocionantes, tinham profecias, tinham palavras que fariam qualquer um deles se voltarem para Deus, mas não fizeram. Se transformaram num povo materialista. Israel ficou por demais cheio de si, porque era um povo escolhido por Deus, batiam no peito achando que eram simplesmente o único e não havia outro povo melhor do que eles. Debocharam de Deus, humilharam a presença de Jeová, trocaram Deus por Baal, Astarote, Azera, Marduk, a deusa Sim da Mesopotâmia, outros deuses do Egito. Quebraram os altares do Senhor e fizeram para si imagens de escultura, imagens que tinham olhos e não viam, boca e não falavam, ouvidos e não ouviam. Começaram a tramar contra Deus, começaram a descobrir os limites dos prazeres dos seus próprios corpos, começaram a difamar Deus, começaram a macular o templo do Espírito do Senhor. E os homens assim traíram a confiança divina. E durante 400 anos, Deus fica sem falar com o homem. Imagine você estar num culto, você tem continuado o estado da sua igreja há muito tempo. Sabe aquele culto pesado? Aquele culto que parece que o céu está de bronze, a palavra do pregador não flui, o louvor não sobe, a sua oração não chega lá em cima, você fica marasmo dentro da igreja, triste, acabrunhado, coração fechado, sono e coisas assim. É horrível participar de um culto assim. A esperança é que no próximo culto seja melhor, e que depois de 2, 3 meses as coisas venham a melhorar. Agora imagine você conviver durante 10 gerações, é claro que você não viveria tanto, mas passar a sua vida inteira sabendo que existe um Deus, mas ele se trancou lá dentro do céu e não está disposto mais a falar com o povo por causa dos seus erros e dos seus pecados. Tudo que foi escrito na Bíblia não foi escrito apenas para que nós pudéssemos ter uma memória do passado. Tudo que aconteceu com Israel vem acontecendo conosco. Existem igrejas nessa terra, existem igrejas nesse mundo que a terra está muito seca, o capim não é mais verdejante, não há água tranquila que sacia a sede do povo, não há homens mais comprometidos, e a igreja do Senhor se transformou apenas numa casa de comércio. Principalmente aqui nesse país onde vocês moram, onde pessoas se aproximam da igreja não por aquilo que Cristo é, mas por aquilo que a igreja pode lhe dar, pelas possibilidades que você, estando no meio de uma comunidade de língua portuguesa, lhe oferece. Uma oportunidade de conseguir um emprego, de conseguir uma casa, de conseguir alguém que vai lhe ajudar a tirar o seu green card. E infelizmente existem muitos lugares que a terra está seca. Foi para isso que Deus levantou este trabalho neste lugar. Foi para isso que Deus deu a vocês este tema. Porque está na hora de você reavaliar a sua fé. Por que é que você está dentro da igreja? Está aqui por conveniência? Está aqui apenas por aquilo que a igreja pode lhe oferecer? Ou você está aqui porque você pode oferecer alguma coisa a Deus? Deus essa noite está com os olhos dele sobre a sua vida. Não é um olho, nem 2, são 7 olhos de fogo. Pode se esconder de si mesmo, pode se esconder de todos, mas não dá para esconder de Deus. Deus essa noite está procurando uma oportunidade para de novo, no meio do silêncio, levantar um profeta. E este profeta será você. Será você. Os olhos de Deus estão postos sobre a sua vida. E ainda que você não acredite, ainda que ninguém nessa terra acredite, o seu coração testifica. Porque todos os que estão aqui dentro desta igreja não foram escolhidos ontem por Deus. Não é que se converteram há 2 semanas, é que desde a eternidade passada, a sua história já estava escrita no céu. Deus te trouxe para esta terra não para ganhar dinheiro, Deus não te trouxe a esta terra para você formar riquezas, Deus te trouxe aqui por um tempo, para encher a sua vida de compromisso com Ele, porque está na hora do Senhor começar a te enviar pela terra. Se você concorda e acredita nisso, dá um grito de glória a Deus.
400 anos de silêncio, ninguém ouvia mais a voz divina. E de repente, uma pequena mulher está dentro de uma cidade, e o seu marido era sacerdote, e numa oração Deus fala a ele: a tua mulher está grávida. E ele não acredita nisso, porque a mulher dele era estéril e ele já era velho. E o Senhor cita no ouvido dele o nome da criança que haveria de nascer. E o Senhor dita os ditames dele para aquele homem. E mesmo diante de tantas coisas, houve no coração do homem uma dúvida. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o Senhor precisa e carece de levantar profetas. E o Senhor geralmente levanta os profetas onde nós menos esperamos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, às vezes eu me pego rindo sozinho. Porque havia na Bíblia Sagrada uma entidade chamada Rancho dos Profetas. Era um lugar que se fabricava profetas. Era um lugar onde os maiores profetas da época davam aula, como Eliseu participou dessa terra, Elias fazia isso. Então havia um grupo de filhos de sacerdotes que iam estudar para aprender a ser profeta, para saber como profetizar. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o currículo dos profetas que a Bíblia mostra e que deixaram livros escritos, nenhum deles saiu dessa escola. Porque escolas não podem gerar profetas, teologia não pode gerar profetas, bancos de universidade não podem gerar profetas, filho de pastor não tem por obrigação a ser profeta. Quem gera um profeta ainda é Deus. Deus gera nas entranhas. Aleluia. Glória a Deus. E de repente, a mulher desse homem se acha grávida e ela recebe a notícia de que a sua prima também estava grávida. E a prima vem visitar ela para contar como é que foi que ela ficou grávida. A prima chamava Maria. Ela disse: olha, minha amiga, minha prima, eu estava na minha casa um dia arrumando o meu enxoval lá em Nazaré, lá naquela terra podre e vazia, lá naquela terra sem sentido e pequenina. E eu arrumando o meu pequeno enxoval, recebi a visita de um varão dentro do meu quarto. Quando eu olhei para ele, ele disse assim para mim: bendita sejas tu entre as mulheres. Olhei para ele e disse: tu não és daqui, porque o judeu não diz bendita sejas tu, o judeu diz Shalom Adonai. E ele olhou para mim e disse: disseste bem, eu não sou da terra, eu sou do céu, meu nome é Gabriel. O Senhor manda dizer que você foi escolhida para dar a luz àquele que vai salvar a humanidade dos seus pecados. E a minha Bíblia diz que, estando ela contando essa história para a prima, a barriga das duas que estava crescendo se encontra. Ai, Jesus de Nazaré. A mãe de João Batista era Isabel, já estava no seu sexto mês de gravidez. E Maria estava agora com 3 meses, a barriguinha pequena e a barriga da sua prima grande. Quando as duas de frente começaram a falar sobre isso, a barriga que estava maior chegou perto da barriga que estava menor. E o menino de 6 meses que estava dentro da barriga de Isabel sentiu a presença de Deus, e porque dentro da barriga da outra estava não um homem feito por mãos humanas, não um homem natural, mas estava o próprio Filho de Deus. Sabe o que eu começo a entender aqui? Que o profeta, ele é cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Eu sei que a sua mãe nunca te disse isso, mas eu tenho certeza que um dia Deus olhou para dentro do útero da sua mãe e disse: você vai nascer porque você vai modificar o rumo da sua nação. Você vai nascer para impactar a sua terra. O Senhor tem propósitos. Aleluia. Daqui a pouco os dois se separam, as famílias se separam, cada um vai para um lado. A história de Jesus é muito triste. Desde a sua infância é perseguido para morrer, e a Bíblia simplesmente oculta a história deste rapaz. Mas 400 anos depois, Deus resolve abrir a porta do céu, a janela que já estava quase toda empoeirada, há muito tempo não aberta. O Senhor abre, e o Senhor olha para a terra e diz: até que enfim eu encontrei um homem para ser o meu profeta. E ele está no meio do deserto. Era um homem fechado, era um homem que a psicologia humana não conseguiu cativar os seus pensamentos. Ninguém escolheria o Batista para ser o precursor de Cristo, porque criado no meio do deserto, uma comida diferenciada, uma roupa diferente, era um eremita, era um moço que não frequentou a escola, era alguém que não havia tido oportunidade de aprender as letras. O Senhor o isolou no meio do deserto para que ele não se contaminasse. Vida de profeta é assim, vida de quem tem compromisso com Deus é assim. O Senhor o isola das demais pessoas, o Senhor o coloca num lugar onde ninguém quer ir, ninguém quer ser amigo de profeta, porque a comida dele é diferente, a roupa dele é diferente, mas ele tem compromisso com Deus, ele não olha para as circunstâncias. Quando Deus resolve levantar alguém, essa pessoa começa a ser diferente. Eu vou falar uma coisa aqui que alguns podem até se assustar e dizer: pastor Marco, mas nós estamos nos Estados Unidos da América, no século 21, o que o senhor quer dizer? Vou lhe dizer porque Deus me autoriza a dizer. Aquele que é vocacionado por Deus, até a sua vestimenta é diferente.
Não se usa uma roupa mesquinha, uma roupa truculenta, uma roupa que exacerba o seu sensualismo. Aquele que é escolhido por Deus, ele sabe que o seu corpo não é uma vitrine de exposição para ninguém, é templo do Espírito Santo de Deus. Se queres um compromisso com Deus, vá anotando as coisas que existem para que você chegue no nível que o Senhor quer. Existem coisas que precisam ser feitas, porque você é um vaso de barro, mas o dom e a unção divina é pedra preciosa. Para que isso seja colocado dentro deste vaso tem que honrar a Deus. Ai, Jesus. 400 anos depois, desce do meio do deserto aquela figura com seu cabelo desgrenhado, barbudo e mais barbudo do que os demais, porque ele era um nazireu, era escolhido no ventre. O nazireu não podia ter navalha na sua barba, não podia beber bebida forte, não podia dormir com qualquer mulher. Havia um processo para ser usado, um processo de separação e de consagração. Não é isso que você tem pedido a Deus, rapaz? Você não pede a Deus depois que eu passei aqui para que Ele te use como já me usou? Você não orou a Deus para que Ele te levantasse como levantou os grandes na terra? Então comece a entender que todo aquele que é usado pelo Senhor, ele é separado. Ele é separado de tudo. Ele tem uma vida isolada, a sua vestimenta é diferente, eu já disse. Os seus sentimentos são diferentes. Ele é simplesmente entregue a Deus. Ele vive nesta terra com os pés aqui, mas a sua mente, a sua face está diante do trono de Deus. Ele respira Deus. Ele é santo. Palavras como santidade foram banidas da igreja, porque parece que pregar a palavra santidade no século 21 é vergonhoso. As pessoas não querem ouvir isso. Ninguém quer ouvir um pregador vir e falar que você está vestindo como uma prostituta. Ninguém quer ouvir um pastor vir falar que você está em adultério, levando uma vida como você leva, uma vida de promiscuidade. Ninguém quer ouvir o pastor falar no século 21 que você, moça, não deve ter uma vida sexual ativa enquanto não casar. Ninguém quer ouvir essas coisas. Pastor, pega leve, porque se o senhor ficar falando muito disso, tem uma igreja aqui que me aceita do jeito que eu estou. Então vá para ela. Quem quer compromisso com Deus tem que mudar de vida. Você pode ter mudado de país, pode colocar na frente os argumentos como aqui a cultura é diferente, mas a cultura do cristão não é da terra. A cultura do cristão vem de cima. Os olhos de Deus ainda estão olhando. O que era pecado no passado continua sendo pecado no presente. Deus não abre concessão de erros. Se você não quer assumir isso, então leve a sua vida cotidiana. Você sempre será um crente, mais um na igreja. Sempre vai ser aquele bonitinho, pode vir, pode até cantar meia dúzia de hinos aqui, mas você nunca vai ver a essência divina tocar as pessoas. Sabe que toca um homem ou uma mulher mais do que palavras? É o estilo de vida que você leva. Há quanto tempo alguém olha para você e não diz assim: nossa, você é diferente das demais pessoas? Lembra como isso era comum no começo da sua fé? Os seus parentes olharam para ti e disseram: nossa, você está diferente. Os seus amigos diziam: você está diferente. Alguma coisa em você atraía a atenção deles. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é perceptiva. Você pode nem perceber que você está diferente, mas aqueles que estão à sua retaguarda enxergam. Amado, eu quero que você entenda que Deus quer usar a sua vida, mas para que isso aconteça, você tem que reformular os seus projetos. Você tem que voltar a ter vergonha na cara acerca da sua fé. Você tem que entrar dentro da sua casa e quebrar os ídolos que estão lá dentro. Você tem que começar a reformular os seus pensamentos e permitir o Espírito Santo te guiar por um caminho de santidade. Pastor Marco, mas isso é difícil, mas não é impossível. Pastor Marco, mas o preço é muito caro. É por isso que existem poucos que falam a verdade, que pregam a verdade, e Deus honra, mas sempre haverá uma lacuna aberta. Deus está esperando mais alguém, mas para que o Senhor te dê aquilo que você nunca teve, você tem que fazer para Ele aquilo que você nunca fez. Você tem que abrir a sua alma e rever os seus preceitos e os seus conceitos. Estamos vendo Ele lá no deserto. Lá vem Ele descendo. Passou na escola divina. Lá vem Ele comprometido com Deus e chega na beira do Rio Jordão e começa a pregar. Não pregava um evangelho light. Não pregava um evangelho de autoajuda. Não ficava dizendo: venha queridinho, Jesus te ama. Não ficava dizendo: os seus sentimentos serão bolinados pelo Senhor. Não ficava dizendo: venha, o Senhor vai curar as suas emoções. Não. Ele olhava para as pessoas e dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E o melhor, ao invés de se expulsar as pessoas, atraiu elas, porque o povo está cansado de ouvir falastrões. O povo está cansado de estar dentro de igrejas onde se massageia o ego e ninguém cobra a verdade.
O povo quer ouvir palavras genuínas. O pastor Tênis quer manter essa igreja cheia. Pregue a verdade, doa a quem doer, deixa se levantar o demônio, ele se levanta para cair. Esta casa será chamada casa de oração. Batista comprometido com Deus. Lá vem ele, pregando uma palavra. E não pense que por falar a verdade o preço não será pago. Não pense que por falar a verdade você ganhará amigos, não. As pessoas que vão se aproximar de você vão se aproximar porque estão na miséria, na pindaíba. Vai ser aquelas pessoas que dentro de um rio serviriam só para ficar na curva porque não prestam. Mas são essas pessoas que o Senhor quer. O Senhor está cheio de certinhos. O Senhor está cheio na sua casa de gente dissimulada. Sabe o que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que mostra uma vida que ela não tem. Na aparência ela é perfeita, ela é santa, mas dentro do coração guarda coisas negras. São pessoas que estão aqui dentro e quando olham para o púlpito, ao invés de verem o homem de Deus, veem outro tipo de coisa. São pessoas que estão aqui dentro porque querem destruir a família dos outros. São pessoas que se aproximam de um lugar como esse só porque não tem um lugar melhor para ir. O Senhor nessa noite quer colocar uma espada no seu pescoço. O Senhor quer dizer a você, está na hora de você tomar vergonha na cara. Está na hora de você rever a sua vida e voltar aos pés do Senhor. Este lugar é santo. Pastor Denison, faça uma triagem. Não deixe qualquer um subir aqui em cima. Não deixe qualquer um pegar esse microfone para cantar. Faça uma triagem. Esta casa precisa da graça e da santidade divina. Eu olho para João e a primeira coisa que eu vejo nele, uma marca, uma característica de alguém que é comprometido com Deus, é a sua autonegação. Ele poderia ser uma criança comum, como todas eram. Ele poderia ter brincado de bolinha de gude. Ele poderia ter corrido. Poderia ter brincado de pega-pega. Ele poderia ter frequentado a escola judaica, a escola sabatina. Ele poderia ter estudado nos melhores colégios rabínicos, porque o pai era sacerdote. Mas não, ele tinha uma chamada. Comprometido com Deus, o seu pai o ensinou no caminho em que ele deveria seguir. E ele ficou isolado por um tempo. Ele se autonegou. Ele deixou parte da sua vida de lado, aquilo que ninguém mais quer fazer. Todo mundo quer bênção, mas ninguém quer comprometimento com Deus. Todo mundo quer as bênçãos de Cristo, mas poucos querem um compromisso com Ele. Você esqueceu que existe uma palavrinha no cristianismo que ela nunca deve ser esquecida: negação. O Senhor quer que você simplesmente rejeite algumas coisas. Você tem que abrir mão de algumas coisas para que o Senhor possa te dar outra. Quando eu era menino na igreja, eu chorava porque ninguém queria ser meu amigo. Porque eu gostava de orar, não gostava de piadinhas levianas, não gostava de ficar indo num campinho de bola para jogar. Eu sabia que tinha alguma coisa maior dentro de mim. Eu sabia que alguma coisa me esperava, Deus havia me escolhido. E então eu fui chamado de louco, de fanático, não tinha amigos. E nesta época então eu comecei a chorar, eu dizia assim: Deus, por que eu não posso ser como os demais rapazes da igreja? Por que eu não posso ter várias namoradinhas? Por que eu não posso fazer as coisas que um jovem natural faz? O Senhor dizia: você não pode ser como eles, porque eles nunca vão poder ser como você. O Senhor disse: você não pode fazer as coisas que eles fazem, porque eles não vão poder fazer as coisas que tu farás. Se você quer ser usado por Deus, se prepare para a renúncia. Vai no ouvido do seu irmão e recita essa palavra para ele: renúncia. Quanto tempo eu não ouço essa palavra renúncia? Eliseu ficava na sua casa, conhecia as histórias e as lendas de Elias, o homem que fazia descer fogo do céu, que ressuscitava mortos, o homem que dizia: fecha o céu, e o céu estava fechado. E no seu íntimo ele dizia: Deus, eu queria ser como aquele profeta. Chega um dia que Deus manda Elias ir lá na casa dele. E quando Elias chega, Elias não diz nada, Elias só lança a capa. Eliseu sabia o que significava. Eliseu olha para trás. Ele tinha bois, era fazendeiro. Elias não mandou ele fazer mais nada, matar bois, nem nada daquilo, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. No processo da vocação divina, o que Deus tem que fazer, Ele faz. O que você tem que fazer, é você quem tem que fazer. Tem pessoas que estão na igreja: não, eu estou esperando o Senhor dizer para mim que eu não posso, mas que eu tenho que parar de namorar aquela pessoa que não é crente. Quando Deus usar um profeta, eu vou largar. Irmão, Deus nunca vai falar com você sobre isso. Sabe por quê? O que você tem que fazer, é você quem tem que fazer.
Os bois, quem tem que matar é você. Quem tem que queimar as traias é você. O Senhor já te deu a palavra, Ele te chamou, vem. Agora o restante é com você. Pastor Marco, mas é muito difícil. Quem foi que te disse que era fácil ser um grande homem de Deus? Quem foi que te disse que é fácil ter suporte para a estrutura? Porque o inimigo que nós temos se divide em duas classes. Um inimigo visível e um inimigo invisível. O inimigo invisível é mais fácil vencer do que o inimigo visível. Porque o inimigo invisível, ele é um inimigo declarado, é Satanás. Estou falando dos demônios, daqueles que te cercam, daqueles que se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você não teria coragem de sair daqui de dentro da igreja. Porque quando você sai aqui fora, existem milhares deles arquitetando projetos de morte para a sua vida. Se Deus abrisse os olhos de alguns crentes aqui, você ia ver demônio em cima da árvore, dentro da sua casa, em cima dela, no seu vizinho, nas pessoas. Você não teria coragem de andar mais na rua. Mas os piores inimigos não são esses. Porque esses inimigos reconhecem o lugar dele. E sabem que quando um homem de Deus, uma mulher comprometido com a santidade passa, eles têm que inclinar diante deles e têm que dar a cabeça para ser esmagado. Pior são os outros inimigos, os visíveis. São inimigos que estão no nosso meio, gente que divide a cama com a gente, gente que divide o púlpito com a gente, gente que no passado fez alguma coisa boa por nós, mas de repente viu que o Senhor nos fez prosperar e a inveja veio sobre o coração dele. Gente que fica tramando como é que vai fazer para te derrubar. E esses inimigos estão no nosso meio e você não pode ignorá-los. E você também não pode dizer, Senhor, eu não aguento mais isso. Não, não pode, porque são eles que nos dão estrutura para buscarmos a Deus. Eles são os culpados das nossas horas de joelhos no chão. São os culpados das nossas lágrimas, da nossa presença com Deus. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus inimigos. Aleluia. Está ele pregando. E de repente, a presença de Deus invade a cidade. A Bíblia diz que a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém, todos eles, vinham para ver o Batista. Alguns vinham na curiosidade, outros diziam, se levantou um profeta. Só que interessante, tem uma coisa que você nunca ouviu dizer e que eu li na Bíblia, e eu achei assim uma coisa tremenda. Amados, João Batista nunca operou um milagre. As pessoas corriam atrás de um profeta por causa dos milagres, porque ele era capaz de fazer coisas tremendas. O Batista nunca fez um milagre. Isso está escrito no Evangelho de João 10:41. A Bíblia diz, João não fez nenhum sinal, mas nem por isso a multidão deixou de ir atrás dele, porque o maior sinal estava na sua palavra. Ele falava com convicção. Ele não era um dissimulado. Ele não era uma pessoa que pensava uma coisa e falava outra. Ele era autêntico. Ele tinha caráter. Que Deus trate o caráter dos nossos líderes. Que Deus trate o caráter do nosso povo. Gente que está aqui dentro, te abraça, te dá um beijo, diz, tu é meu irmão, e quando você vira as costas, é o primeiro a difamar você para as outras pessoas. É para você e diz, olha, você é meu amigo, vai na sua casa e você não sabe que está levando uma maldição lá dentro. Porque ele está com um olhar altivo. O crente não acredita em olho gordo, mas a Bíblia diz, cuidado com os homens de olhos altivos. São pessoas que olham para você e desejam ter tudo que você tem, e conseguem colocar demônios dentro da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto nessa noite que o Senhor te dará poder para expulsar essas pessoas. Oh, meu Deus, a minha geração é muito crente. Ela pede assim, Deus, me use em milagres. Me dá o dom da palavra. Me dá um dom para cantar, me dá o dom de discernir espíritos. Nisso ninguém pede. Todo mundo pede milagres que possam fazer o seu nome projetar, mas o dom de discernir espíritos ninguém pede mais. É um dom tremendo que, se você tiver ele, você sabe quem entra na sua vida, você sabe das pessoas que se aproximam de você, e pelo que é que eles se aproximam de você. Peça para Deus te dar o dom de discernir espíritos. Você não será mais enganado. O Espírito do Senhor me diz ao coração que tem gente aqui nessa noite que está machucado, porque acreditou em sacerdotes, deu a eles a confiança e a vida, e foram vilipendiados, foram violentados na alma, e por isso estão sedentos, viajaram quilômetros para estar aqui. Pois bem, Deus te trouxe aqui para dizer que ainda existe um povo que é comprometido com Deus. Ainda existem homens com compromisso. Oh, meu Deus.
Eu estou sentindo aqui que o Senhor começa a gerar uma geração de João Batista. Feche seus olhos. A minha emoção está aflorando. Eu sinto o cheiro de um rebento que vai nascer nessa noite. Tu viestes aqui nesta noite e levarás para a sua terra uma semente que vai germinar e vai brotar. A semente da verdade vai voltar a funcionar. Vai custar caro. Você será chamado de louco, vai ser chamado de fanático, vão te convidar a sair daquele lugar. Saia, mas saia de cabeça erguida. Perca a amizade dos homens, mas não perca a amizade de Deus. Meu Deus, a fama dele vai crescendo. De repente, o homem comprometido com Deus olha para a humanidade que estava ao redor dele, os pobres, os cegos, os mancos, os coxos, os ressecados. E ele percebe que a desgraça do povo, para quem ele prega, para quem ele diz raça de víboras e coisas mais, não é apenas deles, é apenas uma consequência. E ele detecta onde está o erro. Ele descobre que o erro não estava no povo, estava num homem sentado no trono, Herodes. Sabe o que ele faz? O Batista, o homem que não tinha compromisso com homens, mas tinha compromisso com Deus, pega a sua roupa de pelo de camelo. Não era pele de camelo, porque a pele de camelo era muito dura, era feita do pelo do camelo. Pega um pouquinho da sua comida, que era gafanhoto e mel silvestre. Eu fiquei orando um dia desse, falei, Senhor, por que ele comia gafanhoto? O Senhor disse para mim, porque as proteínas de um gafanhoto faziam dele aquilo que um gafanhoto é. Gafanhoto é um bichinho barulhento, é um bichinho chato. Ele irrita. Você já ficou em casa dormindo à noite com um grilinho fazendo cri, 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 cri. Jesus quer levantar você hoje como um profeta cri, cri. Alguém que quando abrir a boca vai fazer gente querer te matar. Vai ter gente que vai querer quebrar o seu pescoço. Vai dizer, você está na idade da pedra. Não tenha medo, porque depois de você falar isso, o Senhor vai mandar um mel para abastecer, para curar as dores das pessoas que vão lhe bater. Mas não deixe de pregar a verdade nunca. Não se venda. Não se venda. Não se corrompa. Não faça pactos com o diabo. Não deixe colocar em preço em você. Eu dizia hoje na mesa do almoço que um poeta francês escreveu assim: todo homem tem o seu preço. E muitas vezes em filmes nós vemos isso, as pessoas, todo mundo tem um preço. E um dia eu orei a Deus e disse, Senhor, qual é o meu preço? E o Senhor disse, o seu preço eu paguei. Se todo homem tem um preço, eu e você já fomos pagos, comprados pelo sangue. Não se venda. Levante a mão direita para cima. Coloque a mão no ombro do seu irmão, agarre como um profeta, chacoalha ele do lugar e diga, não se venda. Não grita, não se venda. Se Deus está nessa palavra, que caia um bálsamo sobre nós agora. A história diz que nas horas de folga, sabe o que o Batista fazia? Ele trabalhava como consciência. Diga isso para o seu irmão, ele também era consciência. Ele era a consciência do homem mais truculento do mundo. Ele era a consciência do rei. Os profetas tinham essa atuação, eles trabalhavam como a consciência do rei. Os reis do Velho Testamento precisavam ouvir a palavra profética para saber o que fazer, porque o rei se vendia, o rei, tomado pelo poder, pela ganância, pelos prazeres da vida, perdia a noção do tempo. 400 anos sem nenhum profeta se levantar. Aí vem ele. A história diz que ele pegava um caixote, colocava perto do palácio do rei, numa janela que dava para o trono onde o rei julgava as pessoas, subia em cima da caixa, colocava as duas mãos aqui e dizia assim: Herodes, adúltero, Herodias não é tua mulher, é mulher do teu irmão. E o rei queria matar ele, mas tinha medo dele, porque a Bíblia diz que Herodes olhava para João e via que ele tinha duas qualidades que ninguém na terra tinha: era um homem justo e era um homem santo. Deus vai levantar pessoas com essas características aqui.
Não se assuste quando Deus colocar situações na sua vida e você olhar para as pessoas, não vê-las, mas ver o que elas fazem no oculto. Porque o Senhor vai levantar uma geração de profetas, gente comprometida com Ele. Tem coragem? Olha para o seu irmão e pergunta: tem coragem? Olhe nos olhos do irmão e veja se convenceu. Falar a verdade custa caro. Uma vez eu preguei numa terra, era uma terra muito abençoada, e eu preguei numa capital brasileira, pelo menos 2 anos, que tinha lá 500 congregações de uma igreja. E quando eu comecei a pregar, aconteciam sinais e maravilhas, todo mundo queria ouvir o menino pregar. E um dia no púlpito pregando, uma multidão imensa, o Senhor me deu uma palavra profética. Eu disse: existem homens aqui no púlpito que não merecem estar aqui. Homens que cometem pecados de adultério e coisas mais. A igreja veio abaixo porque a igreja tem fome da verdade. Deus naquela noite arrebatou dezenas de pessoas, batizou mais de 500 com o Espírito Santo. Eu saí do púlpito arrebatado. Eu ministrei tanto que eu desmaiei. Eu acordei 2 horas da manhã na cozinha da igreja, deitado numa mesa, e quando eu abri meus olhos tinham uns 6 ou 7 homens caídos ao redor. Descobri que eles me levaram por cima do povo, e quando me colocaram na mesa, a unção de Deus pegou eles, eles caíram para o chão. Foi uma coisa linda. Foi um livrinho que João comeu. Na boca era doce como mel. Porque a princípio você falar é tremendo, duro é a digestão depois. Isso foi na segunda para terça. Na terça-feira, às 3 horas da tarde, fizeram uma reunião entre os magnatas, entre os donos da igreja, entre aqueles que estão na igreja há 1 milhão de anos e acham que foram eles que morreram na cruz. Pensam que Deus colocou eles na igreja como juízes para julgar aqueles que devem ou não devem falar ao povo. E me proibiram de pregar. Eu tinha na época 2 meses de agenda nesse lugar. Eu estava em ascensão. De repente me ligaram, desmarcaram todas as peças. Eu tive que devolver as passagens. E como eu estava crescendo no ministério, eu não podia mais ficar me oferecendo para pregar nas igrejas, porque isso iria fazer eu retroceder uns 10 anos no ministério. Eu me lembro que na metade do 2º mês, sem agenda, a minha filhinha, na época tinha 4 anos de idade, chegou e me falou: papai, eu queria um doce. Eu não tinha dinheiro para comprar. Aquilo me doeu, porque eu nunca passei por uma situação daquela. Eu fui para o meio do mato orar. Eu tenho um monte lá na minha terra, tem uma árvore lá que me conhece. Quando ela escuta o barulho do meu carro, ela começa a chacoalhar. Ela sabe que eu só subo lá quando o negócio está muito sério. E ela se prepara para apanhar, porque toda a minha frustração eu desço naquela árvore. Dou tapa nela até chacoalhar tudo. Oh, que vou orar para Jesus te dar uma árvore como essa. Naquela noite eu pedi uma coisa para Deus que eu tenho medo de pedir hoje. Foi: Senhor, eu quero justiça. Porque quando toca num profeta, você tem estrutura, sabe da sua chamada. Mas quando começa a tocar naqueles que estão do seu lado, na sua família, você se desequilibra. E eu pedi para Deus justiça. Passaram-se os anos. Daqueles que estavam nessa reunião, pelo menos uns 3 perderam o ministério. O Senhor cobrou de cada um deles, porque mostrou aquilo que eles eram. Passaram-se os anos, as palavras da profecia do profeta permaneceram. E eu voltei lá agora, tem 1 mês para pregar. E quando eu fui pregar, chegaram em mim e falaram: você não pode falar isso e isso aqui ainda. Eu falei: ah, meu irmão, eu já fiquei 4 anos sem pregar aqui. Eu fico mais 10. Abri o verbo na mesma igreja. Mas eu desci além com graça, porque eu sei que da primeira vez funcionou e Deus me sustentou. O Senhor vai te sustentar, fale a verdade. Foi muita glória. A igreja nunca teve mais de 9 mil pessoas numa segunda-feira reunidas. Igrejas tradicionais, gente sendo batizada, foi tremendo. Na segunda-feira terminou o culto. Na terça-feira fizeram a mesma reunião. E os mesmos homens se levantaram e disseram: ele está proibido de pregar aqui. Quando me ligaram, disseram: você não prega mais aqui. Eu disse: eu dou glória a Deus, porque sinto que ainda sou profeta. O profeta nunca
será unanimidade. Nunca será unanimidade. Não espere tapinha nas costas. Não espere que as pessoas vão te chamar, vai te dizer você é queridinho. Não. Porque quando você começar a tocar nas feridas delas, quando o Senhor começar a te revelar a vida delas, você vai perder o apoio e o prestígio. Por isso, acredite mais naquele que te sustenta no céu do que naqueles que podem te sustentar na terra. O rei queria matar ele, mas tinha medo dele. Tinha medo dele porque sabia que ele era um homem de Deus. Aí João voltava para o meio do deserto e pregava. Aí João arrumou 2 inimigos gratuitos. Pergunte para mim, qual era o nome deles, pastor? Não, eu não ouvi. Pergunte de novo, qual era o nome deles? Mateus capítulo 3, verso 7 diz que vinham ter com ele os fariseus e os saduceus. Vai no ouvido do seu irmão, diz, raça de endemoniados. Se prepare para enfrentar os fariseus e os saduceus que estão no nosso meio. Fariseu era aquela raça que era muito santa, mais santa do que o próprio Deus. Detalhe, santos na aparência, porque eram como túmulos, caiados, sepulcros, por fora bonitos e por dentro mortos. Gente que amava a estrutura, mas odiava a vida. Gente que era capaz de matar as pessoas por causa dos erros delas, mas eram incapazes de amar. Há uma geração de fariseus no nosso meio. Há uma geração de pessoas assim, sem amor, sem sentido no nosso meio, que precisam ser colocadas no seu lugar. Precisamos orar para Deus transformá-las, mas se não houver transformação, precisamos orar para Deus tirá-las do nosso meio. São pessoas que vão olhar para a sua roupa sempre, vão olhar para o seu cabelo sempre, vão olhar para os seus olhos sempre, sempre vão encontrar um defeito em você. Não dê atenção a eles. São coveiros espirituais. Passa por cima deles, porque se você parar para ouvi-los, você vai ficar igual a eles. Gente que dá atenção para o que está por fora. E pior é a segunda raça, dos saduceus. Os saduceus eram materialistas, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em milagres. Há uma geração assim no nosso meio. Gente que quer uma igreja bem estruturada, mas sem os sinais de Cristo. Gente que quer ver aqueles cultos formais, aqueles cultos que você dorme, no que você sabe como é que vai começar e sabe como é que vai terminar. Gente que acha que tem na mão poder para neutralizar o Espírito Santo. Se você está numa igreja como essa, eu te dou 2 conselhos. Primeiro, ore para Deus mudar. E se não houver mudança, segundo, cai fora dela. E saia em nome de Jesus Cristo, dando glória a Deus. Escapa-te pela tua alma. Porque se ficares perto dele, você vai ficar igual a ele. Não tem um povo mais abençoado do que o nosso, mas não tem um povo mais fofoqueiro do que o nosso. Não tem gente que sabe mais se meter na vida dos outros do que a gente. E homem comprometido com Deus não tem tempo para olhar para a vida das pessoas. Não tem tempo de se envolver em conversas, em mexericos. Não tem tempo de gastar seu tempo precioso de ficar falando mal da vida das pessoas. Ele tem um objetivo. Ele está em cima de uma muralha, está levantando ela. E quando alguém chega e diz para ele, está acontecendo isso ou aquilo, ele diz, me dá licença, porque eu estou em uma grande obra e não posso descer daqui. Recebe essa palavra profética sobre o seu coração? Levante a sua mão e em nome de Jesus receba a unção que estava na vida do Batista. Receba a unção que estava na vida de João Batista. Tenha coragem, o rei pode matar o seu corpo, mas não pode matar a unção que está na sua vida. Se você acredita nisso, tira o pé do chão para adorar. Jesus me deu este sermão aqui dentro agora, pastor. Estou indo com cuidado aqui, porque isso aqui é pão fresquinho do céu. Jesus me falou uma coisa naquela sala que eu comecei a pular e dar glória a Deus. Olha que coisa linda. O preço que João pagou por ser sincero e por ter compromisso com Deus foi a sua vida. Se você não está preparado para dar a sua vida pelo seu ministério, é melhor retroceder agora. É melhor parar. Se você não está disposto a ir até as últimas consequências pelo dom que o Senhor te deu, pare. Porque senão você vai se transformar num Balaão. Você vai vender o seu ministério. Você vai colocar o nome do Senhor em risco. Porque as pessoas, quando vê um homem cheio da unção, querem se aproximar dele.
A unção divina atrai. Diga isso para o seu irmão. A unção atrai. Detalhe, atrai o que presta e o que não presta. Por isso que eu não vendo a unção de Deus que está na minha vida. Porque aquele que me deu, Ele confiou em mim. O Senhor confiou em você. Tem pessoas aqui que o Senhor colocou ele em tratamento há anos. O Senhor vem investindo na sua vida há anos. Você é um investimento alto de Deus. Por isso que Deus tem esse carinho especial por você. Está na hora do Senhor começar a cobrar alguns dividendos. Porque todo investidor quer alguma coisa de volta. Ele quer que você comece a produzir lucros para o reino dele. O Senhor vai te dar coisas que Ele nunca te deu. Se prepare para ver a sua vida crescer. Vai crescer como homem, vai crescer como marido, vai crescer como esposa, vai crescer como obreira do reino de Deus. Se prepare para ser um abençoado. E por onde passar, as pessoas serão abençoadas por intermédio da sua vida. Se prepare para ver a sua casa, a partir de segunda-feira, terça, se transformar num ponto de pregação desta igreja aqui. E se prepare para um crescimento jamais visto, porque a unção de Deus vai começar a atrair. Vai começar a atrair. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo e quero que o diabo me escute agora. Profetizo que sobre esta região de Newark, o demônio que mandou neste lugar, a potestade que esteve aqui aprisionando os brasileiros nas drogas, no dinheiro e na falta de compromisso com Deus, está com seus dias contados, porque Deus encontrou homens e mulheres com compromisso. E quando Deus encontra alguém, Ele bota Satanás para correr. Se prepara, sai da frente, Satanás! Vai explodir, vai crescer, vai crescer. Esta igreja, vou lhe dizer mais, anote aí, pastor Tênis, essa igreja é igual um ovo. Quanto mais bater nela, mais crescimento terá. Mais crescimento terá. Está preparado para isso? Só pessoas maduras estão preparadas para ouvir críticas. Só pessoas inteligentes estão preparadas para ouvir das pessoas aquilo que ela não gostaria de ouvir e não revidar na altura deles. Não desça do nível deles. Não desça. Permaneça no seu lugar. Desça na presença de Deus de joelho. A minha Bíblia diz que em vão vigia o atalaia se o Senhor não guardar a casa. Pois bem, Deus se levantou do trono dele por vocês. E acabou. Quem é que vai fazer Deus voltar atrás? O que atrai a presença de Deus para uma reunião como essa são os homens e mulheres compromissados com Ele. Gente com integridade. Gente que sabe que quando está na presença dEle, Ele se levanta no trono para chegar na reunião. Deus conhece o endereço desta casa. E a partir de hoje vai conhecer o endereço da sua casa também. O seu carro será um ponto de pregação. Aquele restaurante onde você trabalha, aquela casa onde você limpa, aquilo lá é apenas uma estratégia divina. Será um quartel-general quando você chegar lá. Os demônios que mandam em todos aqueles lugares, quando vê você chegar na esquina, já vão arrumar as malas para mudar de lugar, porque não vai ter para Satanás. Estava ali, vou lhe dizer porque que eu quase tive um ataque do céu ali dentro daquela sala. Porque eu estava ali meditando no Batista e eu disse assim, como Salomé era boba. Lembra quem era Salomé? Quem lembra de Salomé? Foi a moça que dançou na presença do rei. E o rei disse para ela assim, pede e eu te darei até metade do meu reino. Ei, ele estava oferecendo para ela metade de todo o reino. Metade do reino que Roma mandava estava naquela terra. E o rei não estava bêbado, ele estava apaixonado por aquela moça. E a palavra do rei era irrevogável, irretratável. Pessoas ouviram, pronto, alguém deve ter dito, o rei agora vai ter que dividir o reino dele com a mulher. E a menina vai para casa e diz, mamãe, mamãe, o rei me ofereceu metade do reino dele. E ao invés dela aceitar metade do reino, ela faz uma coisa absurda. A mãe diz para ela, não, eu quero que você transforme a festa de aniversário do rei numa noite de Halloween. Pede a cabeça do Batista numa bandeja de prata.
E eu então estava olhando para ele e falei, essa mulher era louca, podia ter ficado rica. Foi pedir uma cabeça, aí o Espírito Santo puxou a minha orelha ali. Eu falei, não, meu filho, até o ímpio sabe que a cabeça de um profeta vale mais que um reino. A cabeça de um profeta morto vale mais do que metade do reino de Roma. Agora imagine a sua cabeça. Tu estás vivo. Por que é que você acha que as tempestades se levantam contra você todo dia? Por que é que você acha que o diabo arquiteta projetos de destruição? Por que é que você acha que ele insiste tanto em lutar contra você? E você olha e diz assim, mas eu não sou ninguém. Eu não sou... Eu imagino o que o pastor Marco passa. Imagino o que o pastor Tennyson passa. Mas eu não dou fruto na igreja. O diabo se levanta assim, amado. Abra os olhos. Se o diabo luta contra você é porque ele sabe o que Deus tem na sua vida. Só você não descobriu ainda. Você não está olhando para um homem e uma mulher comum na terra. Dá uma olhadinha no seu redor. Olhe os olhos da pessoa. Sonde ela. Sinta o perfume dela. Você não está olhando para um homem e uma mulher comum. Você está olhando para alguns que Deus escolheu para fazer a diferença na terra. São homens e mulheres de fogo, que estão como uma pedra bruta sendo lapidados. Daqui a pouco você vai ter o seu valor em peso de sangue, o sangue do Cordeiro. Eu profetizo que o compromisso com Deus começa na sua vida a partir de hoje. E não tem ninguém que lhe faça voltar atrás. Se você acredita nisso, dê um belo e sonoro glória a Deus. Quer continuar? Quer ir com Deus até o fim? Podem arrancar a cabeça do profeta, mas não podem matar as suas palavras proféticas. Podem destruir a sua vida diante dos homens. O Senhor às vezes permite isso. Tem coisas que Deus faz que a gente não tem que entender, tem que aceitar. Concorda comigo? A vida do crente, quem manda é Ele. E se Ele achar que você tem que morrer agora, que você tem que ser humilhado, é porque Ele tem um propósito nisso tudo lá na frente. Agora pode doer, mas daqui a pouco você vai dar risada e você vai dar gritos, porque Deus tem propósito na sua vida. Levante a mão para cima, bata no peito e diz, ninguém me toca, a não ser que Deus deixe. Olha para o seu irmão e diga, se Deus deixar, Ele já preparou lá na frente uma maneira de me exaltar. Quem acredita nisso, dá um salto para cima e glorifica a Deus. João Batista, comprometido com Deus. Ainda que milagres não aconteçam por onde você passar, ainda que nem um paralítico ande, nem um cego veja, nem um surdo ouça, a sua vida e o seu testemunho da palavra de Cristo trará muitas pessoas para cá. Muitas vidas. Tem gente aqui dessa cidade andando por essas ruas como zumbis. Estão mortos vivos. E o Senhor vai te usar para ressuscitá-los. A partir de hoje eu profetizo que aqueles que não enxergavam nada na sua vida vão começar a enxergar um brilho diferente. Sua família não vai te reconhecer mais. Seus amigos do trabalho não vão te reconhecer mais. Porque o Senhor vai fazer um tratamento no seu caráter. O Senhor vai fazer uma operação que o psicólogo não pode fazer. Onde o psiquiatra não conseguiu ir, o Senhor vai simplesmente reeditar as matrizes da sua consciência. Eu profetizo em nome de Jesus que a mente de Cristo vai começar a nascer na sua mente. Meu Deus, eu estou sentindo aqui cheiro de transformação. E eu vou mais longe. O meu Deus não faz cirurgia plástica. Isso aí é para o Ivo Pitangui. O meu Deus, quando quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele muda o camarada. Ele transforma numa outra pessoa. Olhe para o irmão e diga assim, olhe para mim, diga para ele. Está vendo aqui? Está dizendo, fale para ele, memorize o que você vê hoje. Porque a partir de amanhã você não vai me conhecer mais. Meu Deus. Quem tem compromisso com Deus tem que entender que às vezes
o grão de trigo, para poder ter um valor maior, ele tem que morrer. Se ele não morrer, ele não tem como frutificar. Todos os homens e mulheres escolhidos por Deus, que tiveram compromisso com Ele, carregam cicatrizes na alma, carregam cicatrizes no corpo. O final de todo grande homem, toda grande mulher de Deus, é isolado, numa ilha de pátio, trancado dentro de uma caverna, trancado dentro de um calabouço. Em vida, as pessoas não vão reconhecer aquilo que você fez. Mas um dia, quando você morrer, as pessoas vão ter que bater pau. Vão olhar tudo aquilo que Deus fez na sua vida e vai dizer, verdadeiramente, aquele era um homem de Deus, aquela era uma mulher de Deus. Tem um profeta da Bíblia que eu me emociono quando lembro dele. O nome dele era Jeremias. Jeremias era um profeta de lágrimas. Um homem que só chorou. A história diz que até a mulher que ele amava, chamava Judite, moça que ele conheceu no começo da sua juventude, para quem ele havia feito juras de amor, o Senhor chegou no ouvido dele e disse assim, não terás mulher, porque tu és um homem para mim, tu és o meu servo. Ele foi esbofeteado. O pai não acreditava nele. Trouxe vergonha para a família, porque ele tinha que ser um sacerdote, e Deus o transformou no profeta. Ficou anos no calabouço, nas masmorras de um reino. O rei variava a sua mente. Horas ele tinha medo de Jeremias, horas ele tinha raiva de Jeremias. Jeremias passou a sua vida toda chorando. Mataram ele na sua época. Na sua época não acreditaram nele. Ele deve ter morrido e alguém deve ter dito assim, no que adiantou ele ter uma vida tão abnegada? No que adiantou esse homem ter uma vida tão profunda, tão santa? As pessoas só souberam crucificá-lo e mataram ele. Os anos se passam. Não um, nem dois, centenas de anos se passam. E um dia Jesus está caminhando na terra. E ele senta com seus discípulos e ele vai fazer uma avaliação do ministério dele. E ele chega para eles e diz assim, quem é que dizem os homens que eu sou? Alguém levanta e diz, estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias. Amados, que honra um servo, uma criatura, ser considerado igual ao seu Criador. Você está entendendo? Você consegue entender a profundidade disso? Depois de muitos anos, alguém olhou para Jesus e disse, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Jesus deve ter dado um sorriso. E o sorriso deve ter dito, esse Jeremias escutasse isso. Ele ia ver que cada lágrima que ele chorou naquela prisão teria valido a pena. Aqueles que falam a verdade são parecidos com o seu mestre. Incline a sua cabeça. Aleluia. Senhor, mais dos mais santos, oh Deus, perdoa o nosso pecado. Perdoa, Senhor, os pastores que aqui estão, os evangelistas, os obreiros que às vezes na fragilidade da alma abrimos concessões de erros, deixamos de falar a verdade com medo de perder o ministério, com medo de perder o pão, com medo de perder os amigos. Esse mundo precisa de profetas, Pai. E a igreja de Salt River, Pai, se colocaram na sua presença. Senhor, eu conheço igrejas no mundo inteiro, homens que vivem para o dinheiro, que vivem para a ganância, para os pecados ocultos. Gente que vive para a fama, para os brilhos, que querem os nomes escritos em jornal, na televisão e tantas coisas mais. E aqui dentro dessa pequena cidade tem um grupo de brasileiros, ó Pai. Homens que estão pedindo para o Senhor que querem ser comprometidos contigo. Senhor, há anos eu não via um pedido tão bonito como esse. Aramanash, cantará.
Edita a nossa história, Senhor. Ei, ei. Anota, Deus, o nome destes homens e destas mulheres no livro no céu. Escreve na frente desses nomes comprometimento. Alguns dos que aqui estão, Pai, serão mortos por dentro. Vão carregar cruzes pesadas. Vão perder amigos, vão perder famílias. Porque vão começar a falar a verdade a partir de hoje. Vão preparar o caminho para o seu retorno na terra. Senhor, o ouvido de muitos vai tilintar com a palavra que vai sair da boca deles. E eu profetizo, Pai, uma unção renovadora sobre eles. De cabeça baixa, levante as duas mãos para o céu. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, sobre a mão deles, uma brasa de fogo como aquela que queimou os lábios de Isaías. Essa igreja está gritando por santidade. Ai, Jesus! Fecha tua mão. A esquerda deposita no seu peito e a direita coloque no ombro do seu irmão. Eu quero aquele no poderoso Deus aqui. Agora. Jesus está fazendo uma cirurgia na nossa alma nessa noite. Baixa cantarabia esta carabagassúria. Recebe em nome de Jesus Cristo o ímpeto da presença de Deus. Recebe uma unção profética sobre a sua alma agora. Recebe. Todo crente batizado com o Espírito Santo seja agora atingido pelo sopro da boca de Deus. Já chama. Meu Deus! Senhor, eu quero aqui nessa tribuna uma unção de santidade sobre esses obreiros. Uma unção de santidade tão grande que eles venham a partir de hoje serem seus, inteiramente seus. Recebam em nome de Jesus. Já chama. Fica de pé comigo. Ei, taraçu derrama que andará. Esse irmão aqui caído, esse grandão aqui, tem alguém que é parente dele? Tem alguém que é parente? Você é o que dele? Esposa, coloque as duas mãos sobre as costas dele. Joequim Astúria Randaragácia. Para checatarás tomar brilhossúria. O Senhor está cingindo os lombos dele com a couraça da justiça e da verdade. As palavras que vão sair dos lábios deste homem vai impactar os ouvintes. A partir de hoje, és um profeta da verdade. Deixa bagagem. Amandará. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão aí. Vai, louvor, quero ouvir, está demorando.
Uribiandará, Shekandara Súria. Eita, Ramaná. João Batista, comprometido com Deus. Homem cheio do Espírito Santo. Teve coragem de dizer que Jesus batizaria com fogo. Fogo vai começar a sair dos seus lábios a partir de hoje. Uma unção de batismo com o Espírito Santo envolve a sua vida. Uma unção profética toma conta dos seus lábios, Jesus. Impacta este lugar. Recebe, recebe, recebe. Já! Há uma unção de santidade neste lugar. Jeová está aqui, pastor Tennyson. Jorginho, Jeová está aqui. Recebe força. Recebe força. Jesus está falando no íntimo de alguns homens e mulheres aqui, que a partir de hoje não serão mais o mesmo. O Senhor está cobrando uma atitude sua. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Refaça a sua vida com Deus, porque o Senhor vai te usar. Aquele que tem plena convicção disso, saia do seu lugar e venha cá. Venha fazer um pacto de santidade com Deus. Seja agora. Xarabagassuri andarabagai. Ramalabasteri cantorobagasi andarabagai. Coloca as vestes sacerdotais. Cinge os teus lombos com a vestidura branca, porque tu vais entrar na presença dos santos dos santos. Vem! Vem para testar a sua fé. Vem! Quero que você pegue no braço do seu irmão agora. No braço dele, no braço dela. Sonoplasta, um pouquinho mais do retorno aqui para mim. Pegue no braço. Seja um novo.
Jesus quer dar uma unção a este povo, pastor Tênis. Não é uma unção de milagres, porque aqui já tem. Não é uma unção de glória, porque aqui já tem. O Senhor quer dar uma unção de santidade nessa terra. Uma unção de purificação. O Senhor está me dizendo que mulheres vão chegar em casa hoje ainda, vão refazer o seu guarda-roupa. Rapazes vão reavaliar suas amizades. Maridos reavaliarão a sua vida como homens de Deus dentro de casa. Filhos vão se reconciliar com os pais. Obreiros serão mais fiéis ao ministério de Deus. Deus está aqui dentro. O Senhor quer santidade neste conjunto. Santidade nas mãos que tocam os instrumentos. Santidade nos lábios dos que cantam. Santidade! Só o teclado continua. Já está lá seu CD, sonoplasta. Quando eu fizer assim, você solta o CD dele. Feche seus olhos. Pegue no seu irmão pelo braço. Curimi andarabalabas, curimi candará. Ore comigo agora, povo do Senhor. E diga assim: Senhor Deus, reavalia o meu valor diante do seu altar. Sei que não sou perfeito, mas posso ser melhor do que tenho sido. Quero compromisso contigo, ainda que isto vai me custar amizades, emprego, família, tudo mais que o mundo pode oferecer. Eu me entrego de coração. Não quero ser mais um na igreja. Quero ser um profeta na terra. Senhor, visita minha alma agora. O que não presta, tira. O defeito do meu caráter, os meus traumas de infância, a sensualidade que me corrói, a minha fraqueza da carne, minha fraqueza na língua. Pai, faz de mim um instrumento. Tira tudo que não presta. Nesse vazio que ficou, coloque a tua presença. Me enche da tua unção. Mas me enche hoje como nunca me encheste. Quero ficar cheio até transbordar. Eu quero isso. Feche teus olhos. Como profeta desta noite, eu, pastor Marco Feliciano, profetizo que venha sobre este povo agora uma unção de compromisso tão forte que alguns sejam aqui lançados na presença de Deus. Recebam agora. Aleluia! Receba a glória!
glória da glória, quando o anjo da vitória chegou nesse lugar. O anjo sobe e outro desce, procurando a quem merece, para ver se vai entregar. É muita glória, sobe glória da glória, quando o anjo da vitória já chegou nesse lugar. O anjo sobe e outro desce, procurando a quem merece, para ver se vai entregar. Solte o seu irmão, levanta a mão pra cima. É hora de se alegrar. A coisa fica bonita lá em cima do altar. O ministério se transforma em brasa acesa, distribuindo pra igreja o poder de Jeová. É muita glória. Recebe fogo nos seus pés. Jesus, coloca sapato de fogo no pé desse povo. Para ver se vai entregar. É muita glória. Sobe glória da glória, quando o anjo da vitória já chegou nesse lugar. Chega na sua chama. Orando a câmera para ver se vai entregar. Pelos olhos da terra eu já posso contemplar anjos submergendo aqui nesse lugar. Eu não sei se é arcanjo ou se ele é querubim. Eu só sei que aqui tem anjo trazendo pessoas pra mim. Recebe, recebe, recebe! Recebe mais! E eu tô procurando a câmera para ver se vai pegar. É muita glória da glória, quando o anjo da vitória já chegou no chão. Caramba, câmera, sabe? E eu tô procurando a câmera para ver se vai pegar. Aleluia! A levantar a saia e aleluia! É muita glória, receba o nome de Deus, irmão. É muita glória, sobe glória, cante glória, todo mundo. Jesus! Recebe, é muita glória, sobe glória, ora baixa, canta, rabaga. O anjo sobe e eu puder, orando a câmera para ver se vai entregar. A igreja, tome a sua posição e concentre-se para Jesus em suas mãos, ele tem uma tocha acesa, vai incendiar a igreja no poder de Jeová. É muita glória, sobe glória da glória, quando o anjo da vitória já chegou nesse lugar. Tira o pé do chão pra adorar. Deixa Deus te dar. É muita glória, sobe glória da glória, quando o anjo da vitória já chegou nesse lugar. O anjo sobe e eu tô perto, adorando a quem merece, para ver se vai entregar. A igreja, tome a sua posição e concentre-se para... Que isso, Jesus? Acabou de chegar em suas mãos, ele tem uma tocha acesa, vai incendiar a igreja no poder de Jeová. É muita glória, sobe glória da glória, quando o já chegou nesse lugar. É muita glória da glória, quando o anjo da vitória chegou nesse lugar. O anjo sobe e eu de pé, orando a câmera para ver se vai entregar. Sobe glória da glória, quando o anjo da vitória chegou nesse lugar. O anjo sobe e eu de pé, orando a câmera para ver se vai entregar. É muita glória, sobe glória da glória, quando o anjo da vitória chegou nesse lugar. O anjo sobe e eu de pé, orando a câmera para a bênção entregar. Aleluia! Meu Deus, quem pode dar um glória a Deus bem alto? Jorge, prepara outro. Ei, eu quero que você agora escolha um irmão do seu lado. Cadê o tecladista? Tem que ser rápido, quero ouvir você. O torcedor que está sintonizado na mesma FM. O celular diz assim, chega aqui perto de mim. Diga, vou te contar um segredo. Eu estou comprometido com Deus.